Bem, a minha última palavra foram sobre os baianos. O que a gente observa? Que o Brasil é dividido em região, a sua região tem as suas características, o Brasil é muito grande. Então, muitas vezes, você ouve, inclusive, informações diferentes. Por quê? Na realidade, depende da região, do povo que ali viveu, quem veio para ali, tá? Então, aqui nós começamos a ver diferenças no tipo de comida, na regionalidade, que é exatamente o trabalho o grupo de família está fazendo, né? Quando você vem da sua região, o que você traz para cá? Mas a gente vai continuar a questão da pesquisa, sempre pensando também no livro da Canasc. Então, o que acontece? Quando a gente fala na região norte, nós vamos falar muito mais da influência do indígena. Quando a gente vem para o nordeste, nós vamos ver muito mais a influência do afro. Quando a gente vem para o sul, do europeu. Então, aqui a gente tem uma mescla muito grande de influências dentro do Brasil. Tem região no Nordeste que a influência foi muito grande dos franceses. Então, olha a riqueza que é. Então, ali os perfis. Na realidade, o paulista é chamado do apressadinho, que ele come muito rápido, tá? E que o próprio caipira, quando fala de São Paulo, comia muito rápido. Em outros lugares, come-se mais devagar. Então, essas características, elas também fazem parte do comportamento alimentar. Observem bem, você tem a cultura alimentar, que a gente falou tanto na aula 1, 2, 3, né? Nós temos a cultura alimentar. Dentro da cultura alimentar, nós temos o comportamento, nós temos as crenças, nós temos os valores, nós temos as regras, né? Nós temos o padrão alimentar, nós temos a questão da relação exatamente com a afetividade da alimentação. Tudo isso nós estamos falando da cultura alimentar. Bem, no outro módulo que eu acabei de fazer, eu falei para vocês da desnutrição. E isso foi um dos fatores muito grande das pesquisas pelos antropólogos, pelos sociólogos, né? E dentro dessa questão dessas pesquisas que eles começam, eles buscam realmente as populações mais carentes daquele momento. Então, eles vão, na realidade, atender a busca, tá? Josué de Castro, ele é muito famoso, todos os trabalhos publicados por ele. E é ele, olha só que interessante para nós, nutricionista, ele que introduz esse conceito de áreas alimentares. É aí que ele coloca essa busca, olha só, dessa dieta habitual, sabe assim, relacionado àquela região, às frutas daquela região, o prato típico daquela região, né? As suas características biológicas, socioculturais, sabe? E toda essa influência no modo de comer. É por isso que quem está com família, a gente está perguntando o que você comia lá, como era o seu café da manhã, qual era o horário do seu café da manhã, quais eram as frutas daquela região. Então, na realidade, ele vai buscar esses fenômenos naturais com a cultura e vai explicar a questão da fome a esse respeito. A fome no Brasil. Observem bem, Josué de Castro ele traz três tipos de fome. A fome endêmica, olhem bem, é quando uma população, pelo menos metade, tem nítidas carências nutricionais permanentes. A fome epidêmica é a população também com nítidas manifestações nutricionais, só que são transitórias por um determinado tempo, é um período da seca, é um determinado período, tá? E a subnutrição, que na realidade são carências que atingem pequenos grupos da população, questão da pobreza, tá? Então, na realidade, ele coloca que o Brasil é um verdadeiro mosaico que a gente vai estar vendo. Então, aqui ele vai colocando quais são o mapa, ele divide por áreas alimentares. Então, a hora que vocês veem esse mapa, vocês vão percebendo como que ele divide. Olha só, o Amazonas, o Nordeste, o Sertão Nordestino, o Centro-Oeste, o Extremo Sul. Olha bem. E olha bem nesse mapa os produtos específicos de cada região. Olha bem,
Olha bem, a hora que vocês olhem o mapa, pensem rapidamente. Qual a região que será que melhor come? Qual a região que tem menos, ou me perdoem, mais possibilidades de desnutrição? Lembrem que isso é dos anos 70, tá, gente? Que é o mapa da fome do Josué de Castro. E depois, hoje, se estuda essas regiões, tudo aquilo que foi modificado. O quanto essa desnutrição que havia, ela foi sendo sanada. É aqui que começa a se mudar totalmente o olhar para as camadas mais necessitadas nos anos 70, nos anos 80, pelos sociólogos, pelos antropólogos. E não se esqueçam, lá das nossas aulas iniciais e do livro da Kanevsky, que é a nossa obra, né, que é nos anos 90 que o nutricionista senta, de fato, com esses antropólogos e esses sociólogos. E veja bem por que é que sentam. Olha bem os trabalhos que eram realizados. Então, na realidade, hoje eu falei para vocês de mingau, né? Não falei dos beiju, né? Eu falei dos fermentados. Olha bem. E a pimenta, né? Olha as ervas. Olha bem. Na realidade, ela é pouco trabalhada e atraente. Mas aí, se você fica só nessa comida, será que isso vai acarretar deficiência? É um estudo ao longo do curso de nutrição que vocês vão estar vendo mais. Então, na realidade, como trabalhar essa alimentação? Como se fala também daquela alimentação que é sempre a mesma coisa, que ela não tem nenhum tipo de modificação. Então, alguns conceitos que a gente foi vendo, agora a gente começa a ver de fato aqui nesse mapa, tá? E é interessante, em cada região vai aparecendo as suas crenças alimentares, vai aparecendo os tabus alimentares, é aquilo que você não pode, é o não, tá? Você não pode, em hipótese alguma, mata, morre, tá? Então, na realidade, a banana de manhã é prata, né? À tarde é ouro, né? Então, ali, o que acontece? À noite mata, né? Você não pode comer carne na Semana Santa, tá? Não pode. Os tabus, eles vêm tanto da religiosidade como da própria região também. Então, você vai vendo a alimentação. Olha bem a questão do cuscuz, onde que ele está? Olha a pamonha da festa junina, eu adoro uma festa junina, que vontade de estar numa festa junina. É engraçado, né? O milho com leite, né? Quem não veio dessas regiões não pensa, tá? Olha o piqui, né? Olha a abóbora, o maxixe. Vocês sabem o que é o maxixe? Tá? Então, na realidade, você também tem a diferença do período da seca com o período da cheia. Olha bem essas questões todas. Olha só o tutu de feijão, que a gente conhece bastante. Minas está muito aqui em São Paulo, né? Hortaliças, a couve mineira, a carne de porco, olha lá. E olha só como ele vai colocando valor calórico, ele vai colocando cálcio, ele vai colocando vitaminas. Ele era médico, ele não era nutricionista, tá? Não podemos esquecer disso. E aqui, olha bem, quando ele frisa bem essa questão de variedade alimentar, né? Será que em todos nós vamos ter uma variedade alimentar? Então, observa, essa questão regional, aqui está muito claro a questão da região, a questão da sua identidade, a questão viu, né? A questão da diversidade, a questão ecológica, a questão dos produtos e aquilo, né? O alimento, ele só se torna comida quando a cultura determina. Senão ele pode ser um nutriente, mas não vai ser comida. Nós já vimos na nossa segunda aula, né? Na realidade, só se torna comida, e está bem descrito na Kanevsky, né? Ele só se torna comida se a cultura assim determina. É por isso que não comemos cachorro. Em algumas regiões, os indígenas comiam macaco, como nós já vimos, em outras regiões, não. Então, essa característica, por isso que você fala da identidade regional dentro do Brasil.
Então, na realidade, ele também explica toda essa questão dessa carência nutricional, né? Onde é que existe essa carência? Lembrem que nós estamos falando dos anos 70, dos anos 80, tá? Olhem bem. E eu faço uma pergunta, né? Ao longo do curso de vocês, o que mudou? Se fala que a fome não existe mais no Brasil. Se fala que a desnutrição não existe mais no Brasil. E aí? Né? Como é que continua essa questão verdadeira dentro do Brasil? Olha bem, e ele fala, inclusive, da questão com relação à defesa do organismo, tá? Ele fala da questão do combustível que lhe falta. Lembram disso? A comida que dá substância, a comida que não dá substância, que nós vimos que também vieram das pesquisas desses antropólogos. Olha bem, a zona da mata, né? Olha bem a questão do Jeca Tatu, que foi uma história, né, que percorreu, que percorre até hoje. Né? O que tinha o Jeca Tatu? Né? E era muito comentado, as crianças que chegavam na escola, né? Havia uma quantidade de vermes muito grande. Né? Então, olha só, todas essas questões. E olha a questão do engenho, olha a questão da quantidade do açúcar. É aqui que o antropólogo fala. Não significa que a comida, toda comida tradicional, toda comida antiga é boa. Aí nós temos que diferenciar. A gente estuda o antropólogo, a identidade alimentar, os pratos típicos da região, as frutas típicas da região, mas é um nutricionista. Por isso que é antropologia da nutrição. É o nutricionista que vai ver aquilo que é antigo, se realmente ele é bom em termos de qualidade de alimentação. Temos que tomar cuidado com isso. Hoje a gente fala do resgate da identidade alimentar, a gente fala do resgate de costumes, a gente fala da beleza que é o comer em família, em comer com o outro. Tudo isso faz parte da antropologia. Mas também nesse resgate tem que se pensar. Falei isso N vezes na sala. Será que eu comendo torresmo todo dia e tomando aquela pinguinha todo dia, será que vai fazer bem para a minha saúde? Tá? Então, na realidade, a gente tem que pensar, além da gente conhecer, a gente tem que pensar o que é realmente saudável dessa questão toda. Hoje se fala muito da tapioca, né, gente? A tapioca veio para cá. Ela parece que veio para ficar. A tapioca não pertencia a nós, paulista, né? E parece que ela veio em muitas casas substituir o pão. Será que você comeu muita tapioca nesse momento que nós estamos isolados? Será que você comeu mingau nesse momento? Será que você comeu feijão com farinha e pimenta? Não sei. Mas o Formes vai me dar uma noção mais ou menos do que é que vocês comeram nesse período. É interessante saber muitas coisas que também podemos ter mudado nesse momento que nós estamos isolados. Será que a alimentação do povo brasileiro nesse momento mudou para melhor ou para pior? O que vocês acham disso? Dá uma boa pesquisa, viu? Como é que se comportaram as pessoas relacionadas à alimentação? Será que é uma alimentação mais saudável? Teve muito mais folhas, verduras, frutas? Será que essas se tornaram mais difíceis de serem encontradas, de serem feitas em casa? Será que o delivery é que permaneceu? Será que isso aconteceu em todo o Brasil? Como será que se comportou tudo isso dentro do Brasil? E você? Né? Como é que tem todo esse comportamento? Bem, Josué de Castro, vocês vão ver também em Políticas Públicas, tá? Ele mostra esse mapa do Brasil e vocês vão vendo também toda essa transição até os dias atuais, com relação a todos esses assuntos. Sabemos também que toda essa questão da desnutrição, ela foi muito combatida no Brasil e uma das últimas regiões foi a região Nordeste, e hoje a gente tem a obesidade, o corpo belo e também a desnutrição em algumas localidades. É essa que será a nossa última aula. Corpo belo, gordofobia e desnutrição. Até a nossa última aula. Essa é a penúltima, tá, gente? Beijo, beijo.